Olá, boa tarde a todos e todas. Vamos iniciar mais uma live no Instagram do Ministério Público do Estado do Ceará. Dessa vez um tema muito importante, palpitante para esse momento, que é justamente o impacto, da pandemia nas eleições de 2020. Vamos trazer uma especialista do Ministério Público, Dr. Emanuel Girão, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, promotor de justiça e coordenador do CAUPEL. Ok, vamos agora fazer a chamada do nosso convidado. Dr. Emanuel Girão. Olá, doutor Emanuel. Boa tarde. Opa, olá, Reginaldo. Consegue me ouvir? Está todo mundo ouvindo? Sim, estou ouvindo o senhor, sim. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Seja bem-vindo à live do Ministério Público. Já adiantei o tema, né? A gente vai falar sobre o impacto da pandemia nas eleições de 2020. Quer dizer, esse ano temos eleições municipais. Estamos vivendo uma situação atípica por conta dessa pandemia e temos muitas curiosidades a respeito do processo eleitoral em si, se pode haver algum tipo de mudança ou não, quais são as condutas que são permitidas pela legislação eleitoral e quais condutas não são permitidas. Vamos falar um pouco de fake news, que também está na crista da onda esse assunto. Então tem muita coisa para a gente debater aqui. Eu lembro a todos vocês que essas lives no Instagram do Ministério Público, elas são uma promoção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, do CEAF, e da Escola Superior do Ministério Público. São os dois órgãos do Ministério Público que atuam nessa área da formação, de capacitação do público interno e também do público externo. Então vamos iniciar agora, relembrando as pessoas a nossa audiência, vamos conversar hoje com o promotor de justiça Emanuel Girão, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, o CAUPEL. Doutor Manuel, muito boa tarde. Eu começo já perguntando ao senhor qual é a atribuição do CAUPEL? O que o senhor faz no Ministério Público enquanto coordenador desse centro operacional? Boa tarde. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos que estão acompanhando a live. O promotor eleitoral, assim como qualquer membro do Ministério Público, ele tem independência funcional. Então, cada promotor eleitoral atua dentro da sua convicção, né? E para auxiliar esses promotores, para dar suporte, né, para ajudar com alguma dificuldade e também tentar uniformizar uma atuação, o Ministério Público do Ceará e de outros estados também criaram os seus centros de apoio operacional eleitoral. Então, o centro de apoio ele não tem hierarquia sobre os promotores eleitorais, né? Ele não há subordinação, é um órgão para prestar suporte, para prestar auxílio, porque nós sabemos que os promotores têm muitas atribuições, o promotor eleitoral ele é também um promotor de justiça que atua na área comum, né? Criminal, civil, família, improbidade, defesa do patrimônio público, então ele não tem muito tempo para se especializar, né? Então, para ajudar, para suprir essa necessidade, existe o Centro de Apoio Operacional Eleitoral. Né? Então, como eu falei, é um órgão de suporte, nós não falamos em nome do Ministério Público e nós não temos subordinação sobre os promotores eleitorais, nós auxiliamos nesse trabalho. Certo. Então, acho que as pessoas já compreenderam, a explicação foi super didática, inclusive o senhor é professor, né, doutor Manuel? Tem alunos que estão acompanhando a gente e inclusive nos cards a gente viu muitos comentários a respeito de ex-alunos do senhor. Então, parabéns por essa segunda missão também, além de promotor, professor também. Eu aproveito para mandar um abraço aqui para os alunos da graduação, que eu sei que muitos alunos estão acompanhando essa live hoje. Gente, eu desativei momentaneamente os comentários,
para que a imagem do Dr. Manuel ela possa ser vista melhor, porque aí os comentários ficam em cima do rosto dele e fica um pouco desagradável, que a gente vai, inclusive, disponibilizar essa gravação depois no YouTube do Ministério Público, tá? Vocês, quem perdeu e você quiser também mandar depois para alguém, você vai poder mandar o link lá, entrar já a partir de amanhã na conta do YouTube do Ministério Público e aí você pode compartilhar esse vídeo, tá bom? Doutor, e agora a pergunta de US$ 1 milhão. Tem condições de ter eleição municipal em 2020, com toda essa confusão que nós estamos vivendo? Exatamente, essa é a pergunta do momento. O Tribunal Superior Eleitoral criou um grupo de trabalho que vem acompanhando todas as fases do processo eleitoral e esse grupo já emitiu 4 relatórios. O último relatório foi agora do dia 11 de maio e neste relatório eles mantiveram os prazos das eleições 2020. Então, por enquanto, nós, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, os advogados, os candidatos, devem trabalhar, né, com os prazos normais. O ministro Luiz Barroso, que vai assumir a presidência do TSE agora no final de maio, ele disse que é possível que haja um adiamento das eleições, mas ele e a grande maioria dos juristas não desejam que a eleição passe do ano de 2020. Por quê? Porque os atuais gestores, prefeitos, os parlamentares, os vereadores, eles foram eleitos para um mandato de 4 anos, alguns já estão no segundo mandato, então, não é uma solução constitucional, né, dentro da normalidade, a prorrogação dos mandatos. O que a Constituição determina é que se respeite a soberania popular, respeite a vontade do povo, que haja eleições periódicas, né? Então, ao término dos atuais mandatos, em 31 de dezembro de 2020, já devem estar prontos para assumir os novos prefeitos, os novos vereadores. Então, pode até acontecer da eleição ser adiada para novembro, para dezembro, mas é recomendável que aconteça esse ano. Né? E é isso que nós defendemos, né? Porque iria contra a soberania popular, iria contra a periodicidade dos mandatos, o voto periódico, então não seria bom a prorrogação dos mandatos. E seria pior ainda uma solução que alguns estão defendendo de prorrogar até 2022 e fazer uma eleição para todos os cargos em 2022. Né? Isso não é muito salutar, porque em 2022 nós já teremos eleição para presidente, governador, né, os legislativos estaduais, o legislativo federal. Então haveria uma confusão de ideia, uma grande quantidade de candidatos, não seria razoável. Para a democracia, o melhor é que a eleição aconteça em 2020. Segundo o ministro Barroso, por volta do dia 15 de junho, que é quando vai acontecer o teste com as urnas eletrônicas, nessa data o TSE estará com condições de dizer, né, se a eleição será mantida para 4 de outubro ou se haverá alguma prorrogação. Doutor, até as eleições é necessário cumprir uma série de etapas, né? Inclusive nos próprios TREs, que precisam se organizar, a parte de tecnologia, de documentação, da própria inscrição dos eleitores. Quer dizer, nós teremos tempo hábil para cumprir todas essas etapas de organização do pleito, inclusive de definição de candidaturas, quer dizer, tanto do ponto de vista da preparação do pleito em si, como também da oficialização das candidaturas. A gente vai ter condições, já que, por exemplo, a justiça está em teletrabalho, as pessoas estão trabalhando de suas casas, não é? Há uma impossibilidade de aglomeração de pessoas e os atendimentos nesse momento iriam causar, quer dizer, há um conflito aí entre o que as autoridades sanitárias determinam nesse momento e o que o pleito exige em termos de trabalho, né, de mobilização. Exatamente. O processo eleitoral ele é composto de várias fases
que acontecem ao longo do ano. Nós já vencemos alguma dessas fases. Por exemplo, no dia 4 de abril, todos os candidatos, quem pretende se candidatar, já deve ter o seu domicílio eleitoral no município onde pretende concorrer e já deve estar ao seu partido, já deve estar afiliado ao seu partido político. Né? Então, foi necessário que algumas pessoas alterassem o domicílio eleitoral, alterassem a sua filiação partidária ou se filiassem, né? E o TSE deu uma solução virtual para isso. Isso já aconteceu, pelo menos até agora não se sabe de nenhum prejuízo, né? Então essa fase aí já foi superada através do atendimento pela internet, foi resolvida. Outra fase importantíssima que também já foi superada foi a questão do alistamento eleitoral de quem não era eleitor ainda, da regularização eleitoral, né, de quem estava com a situação irregular por algum motivo, e da transferência eleitoral, quem pretende votar em outra cidade que não o seu domicílio eleitoral atual. O TRE, né, e o TSE, eles criaram também uma estratégia de atendimento virtual, e o TSE divulgou, o prazo terminou agora no dia 6 de maio, que mais de 1 milhão de pessoas fizeram essas operações virtualmente. Então, essa etapa aí já foi vencida também. Quais são as próximas etapas do processo eleitoral que nós vamos ter? Em junho, nós vamos ter o teste das urnas eletrônicas, né? Então, nesse momento, o TSE vai definir se realmente mantém a eleição em outubro ou se prorroga para outra data. E a partir de julho é quando há uma necessidade assim, de algumas atividades que podem acarretar aglomeração. Por exemplo, de 20 de julho a 5 de agosto, os partidos fazem as suas convenções para escolher os candidatos. O TSE também já decidiu que os partidos podem fazer essas convenções através de reuniões virtuais, como a gente está vendo, né, em vários locais, né? Videoconferências, audiências virtuais. Então, o TSE já disse também que é possível fazer a convenção de forma virtual. A partir do dia 15 de agosto e a partir do dia 16, já vai acontecer o início da propaganda eleitoral, a fase do registro. A fase do registro não tem problema, porque ela também já é toda pela internet, através do PJE, mas quando começar a propaganda eleitoral, nós temos várias modalidades de propaganda que geram aglomeração, comício, carreata, reuniões públicas, né? Então, há uma série de atividades que não poderão acontecer como acontecia em outros anos, sob o risco de gerar aglomeração e provocar uma maior contaminação aí, pelo Covid-19. Então, esse é um problema, né, que vai ser levado em consideração, com certeza. E quando chegar o dia da votação, nós torcemos para que até lá, né, se for em outubro, ou se for em novembro, ou se for em dezembro, que até lá, né, o vírus já esteja controlado, que não haja mais tanto risco como nós estamos vivenciando no momento. Com certeza, deverão ser adotadas medidas sanitárias, por exemplo, distanciamento dos eleitores, material de higiene nas sessões eleitorais para proteger os mesários, para proteger os eleitores, os fiscais, os candidatos, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que sempre há fila nesses locais de votação. O ministro Barroso, ele disse que o TSE estuda algumas medidas. Ele mencionou a possibilidade da eleição acontecer em 4 dias diferentes, né? Inclusive finais de semana diferentes. Ele não explicou como isso seria operacionalizado. Eu vejo um problema aí pelo seguinte, né? Com toda a segurança que a urna eletrônica tem, né? Quem conhece o sistema sabe que a urna eletrônica é segura, mas não falta
quem levante suspeita sobre a urna eletrônica. Agora você imagine ter que começar a votação em um dia, desligar a urna eletrônica para ligar no outro dia para prosseguir a votação. Então, isso aí vai gerar problema, vai gerar questionamentos, vai demandar uma logística de segurança muito grande, né, porque a Justiça Eleitoral terá que conseguir meios de garantir a segurança desses equipamentos, né? Então, eu não sei se essa seria a melhor solução. Algo que eu imagino que possa ser feito. Hoje, a votação, ela acontece das 8 às 17 horas, né? Então, das 8 às 17 horas, nós temos 9 horas de votação. A Justiça Eleitoral, ela poderia aumentar um pouco o número de mesários, cada sessão eleitoral tem 4 mesários, colocar mais um ou mais 2 e estender esse horário de votação, por exemplo, das 7 às 19, né? E estabelecer faixas de votação, por exemplo, das 7 às 10 só vota quem tiver mais de 60 anos, a partir das 10 horas todos os eleitores, né? Então, criar faixas para evitar aglomeração. Hoje já se sabe, né, que muitos eleitores votam assim que a sessão eleitoral é aberta e muitos deixam para votar no final. E nós sempre temos aquelas filas no final da votação. Então, estendendo o horário, né, poderia resolver esse problema, além de outras medidas, né? Então, vai depender muito, como eu falei no início, também da situação de como a doença esteja sendo controlada, né, do risco ainda de contaminação. O ministro Barroso falou também que se houver a necessidade de adiar as eleições, por exemplo, para dezembro, então algumas fases do processo eleitoral seriam adiadas, como, por exemplo, a prestação de contas, né? Os candidatos eles assumiriam e a prestação de contas, a análise, o julgamento da prestação de contas ficaria para depois, né? Então, no momento, os juristas estão debatendo, estão surgindo ideias, sugestões. Eu soube que a Associação Brasileira dos Eleitoralistas, né, dos advogados e dos estudiosos de direito eleitoral, vai apresentar uma série de sugestões amanhã, né, sobre como fazer as eleições, né, sugestões de como viabilizar o pleito eleitoral, e eu acredito que sim, as eleições devem acontecer este ano. É isso que a gente espera. Então, Manuel, o certo nessa história é que nós vamos viver uma experiência inédita, não é? O que não pode sair, digamos assim, da rota, o que não pode ser alterado, é o cumprimento da legislação. O senhor acredita assim, que pode haver algum tipo de flexibilização da legislação nesse momento em função do que estamos vivendo? A própria legislação eleitoral, ela traz a previsão de algumas situações que ocorrem quando houver situação de emergência e calamidade pública. E aqui eu vou dar um exemplo, né? Nós temos uma conduta vedada, ou seja, uma proibição dirigida a quem exerce cargo público relacionada à distribuição gratuita de bens, serviços e valores. A lei fala, lá no artigo 73, parágrafo 10º da Lei das Eleições, que em ano eleitoral não é possível criar programas para distribuição gratuita de bens, valores ou outros benefícios. Só que a própria lei, ela traz 3 exceções. Quais são as 3 exceções? Estado de calamidade, estado de emergência, ou quando o programa já existe e já estava em execução orçamentária no ano anterior. Por exemplo, o Bolsa Família, ele é um programa que distribui dinheiro a pessoas carentes. Só que ele não foi criado agora no ano da eleição. Ele já existe há vários anos, ele já estava em execução orçamentária, então ele pode continuar. A novidade, né, foi o estado de calamidade que veio exatamente por conta da pandemia do Covid-19. Nós já vivenciamos eleições anteriores com estado de calamidade.
né, com estado de emergência. Só que era diferente, era um estado de calamidade pontual. Geralmente, aqui no Ceará, né, ou por causa de seca muito grave, ou por causa de enchente, né? Aqui, ou chove pouco, ou quando chove, chove muito, e também causa muitos danos, né? Inclusive, esse ano, alguns municípios, né, passaram por problemas de enchente, com pessoas desabrigadas. Esse fato até não foi muito divulgado, exatamente por causa da pandemia do Covid-19. Só que é uma situação muito diferente do que se vive atualmente, né? Então, atualmente, um estado de calamidade generalizado. Então, quando acontece um estado de calamidade, os órgãos públicos eles podem criar essas ações para distribuir bens, valores, né, para distribuir serviços à população carente. Afinal, esse é o papel do Estado, né? Esse é o papel dos agentes públicos. O que não pode é fazer um uso eleitoreiro dessas ações, querer se promover, né? Querer obter votos, vantagem, promover a sua imagem às custas dessas ações. Assim que a pandemia começou, nós fizemos um modelo, né, de uma recomendação, mandamos para todos os promotores e os promotores encaminharam para os prefeitos. Em um primeiro momento, houve até um mal-entendido que alguns gestores acharam que o Ministério Público estava querendo proibir, né, a distribuição, né, de cestas básicas, de dinheiro, né, de merenda escolar para os alunos que não estão indo para as aulas, etc. Não, o Ministério Público em nenhum momento proibiu. O que o Ministério Público fez foi dizer para o gestor, olhe, essas ações têm que ter critérios objetivos, ou seja, o que está sendo feito tem que ter relação com a necessidade decorrente da pandemia. Segundo, não pode ser uma ação para beneficiar quem apoia determinado gestor e não incluir quem é contrário. Tem que ser critério objetivo, tem que beneficiar todos que necessitem. Terceiro, o Ministério Público tem que tomar ciência dessas ações para poder acompanhar, né? Quais são as ações, quem são os beneficiários, né? Onde está sendo distribuído, qual foi o critério para eleger as pessoas que serão beneficiadas, inclusive também em relação a projetos de lei, né? Alguns prefeitos mandaram projetos de lei, né? E o Ministério Público está analisando o teor desses projetos de lei. Por exemplo, vamos dar uma gratificação para os profissionais de saúde que estão se expondo na linha de frente do enfrentamento à pandemia. É razoável, né? É diferente de você chegar em um ano de eleição normal e dar gratificação para determinados servidores. Aí você fica com a pulga atrás da orelha, né? Então, é uma ação que tem relação com a pandemia. Mas, por exemplo, vamos criar um projeto de lei para dar desconto de 100% na multa e na correção monetária das infrações de trânsito, né? Eu acho que aí o prefeito teria que explicar muito bem, na exposição de motivos, qual é a relação entre o enfrentamento da pandemia e você isentar os encargos sobre multas de trânsito. Então, isso aí precisa de um olhar atento do Ministério Público, né? Vamos dar isenção no ITBI, no Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? Qual é a relação disso com a pandemia? Agora, por exemplo, vamos dar isenção na tarifa de água e de luz de famílias carentes. Aí está certo, né? Famílias perderam a renda, perderam o emprego, então elas não podem passar privação de água, de energia elétrica nesse momento de dificuldade. Então, é uma ação que tem relação, né, com a atual pandemia. É isso o que o Ministério Público está acompanhando. Então, algumas mudanças na lei, ou melhor dizendo, algumas ações já são autorizadas pela lei quando ocorre um estado de calamidade pública. Esse foi um exemplo que eu dei. Outra alteração é que
em estado de calamidade, não precisa fazer licitação, né? Alguns requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal são flexibilizados, né? Então, a própria lei, ela prevê essa situação excepcional. Agora, quem está se utilizando dessa situação, por exemplo, para desviar recursos, para fazer compras superfaturadas, nós já estamos começando a ver ações detectando, né, ações que eu digo dos órgãos de controle, detectando essas irregularidades e adotando as medidas cabíveis. Eu vi no site do Ministério Público que aqui já foram instaurados 43 procedimentos, né, para investigar. Agora, a população precisa saber que essa investigação é uma investigação demorada. Nós também não podemos jogar logo de cara o nome de todos os gestores na lama, né? Então, faz-se uma investigação com serenidade, com profundidade, e se realmente for detectada essas condutas irregulares, o Ministério Público entra com as ações judiciais. Nós temos aí as promotorias de defesa do patrimônio público, o GAECO, a PROCAP e os promotores eleitorais acompanhando essas ações, né, para que a população sofra o menos possível, o mínimo possível as consequências da pandemia, né, mas que ninguém se aproveite dessa situação, né, seja para desviar recursos públicos, seja para obter vantagens indevidas no processo eleitoral. Então, Manuel, a gente vê muito... eu nem me apresentei, meu nome é Reginaldo Aguiar, eu sou assessor de imprensa do Ministério Público, desculpa, e a gente faz um monitoramento das redes sociais do MP, e a gente vê uma série de denúncias, reclamações dos cidadãos a respeito de determinadas atitudes de gestores públicos e tudo mais. Nesse período aumentou muito. E até as eleições, claro, digamos, essa fiscalização, esse monitoramento, essa atenção que o cidadão tem em relação a investimentos públicos, ela deve aumentar, e é bom que isso aconteça, né? O cidadão, inclusive, é parceiro do Ministério Público nesse aspecto da fiscalização. Nós, inclusive, agradecemos aos cidadãos nesse sentido. E eles utilizam, como eu disse, as redes sociais. Esse ano, em específico, tem muita gente, tem muito agente público e também tem muito pretensos, né, futuros candidatos, utilizando também as redes sociais para se promover e tudo. Já é possível, nesse momento, utilizar as redes sociais para poder fazer propaganda eleitoral antecipada? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a legislação eleitoral, ela muda muito. E, às vezes, a população que não acompanha a mudança legislativa, ela acha que aquilo que era proibido no passado continua sendo proibido. Aquilo que era permitido continua sendo permitido, e isso não acontece. Praticamente em todos os anos ímpares, nós temos mudança na legislação eleitoral que causam alterações substanciais no processo eleitoral. A partir de 2015, nós tivemos uma mudança que antes as campanhas eleitorais duravam cerca de 90 dias. Começavam no dia 6 de julho e ia até o primeiro domingo de outubro, geralmente o dia 5 de outubro. E isso mudou. As campanhas eleitorais agora, elas duram cerca de 45 dias. Começa do dia 16 de agosto até o primeiro domingo de outubro, data da eleição. Com esse encurtamento da campanha eleitoral, o que foi que o legislador fez? Ele criou algumas hipóteses, algumas situações em que o pré-candidato já pode se manifestar. Isso está lá no artigo 36A da Lei 9.504. Agora, essas manifestações que são permitidas aos pré-candidatos, né, quais seriam elas? Se manifestar nas redes sociais, né, dizer as suas ideias, inclusive dizer que é pré-candidato,
candidato, a sua plataforma, participar de entrevistas em programas de rádio, televisão, internet, participar de debates, participar de reuniões do partido para estabelecer estratégias da campanha, inclusive participar também de eventos da sociedade civil, né, para discutir determinados assuntos, desde que não haja pedido explícito de votos. Quando essa mudança veio, né, e essas manifestações na pré-campanha, digamos assim, passaram a ser permitidas, surgiu a ideia de que havia sido liberado geral, que os candidatos, os pré-candidatos, podiam fazer propaganda à vontade na pré-campanha, contanto que não usasse a palavrinha mágica "vote em mim", peço o seu voto. Né? Então, no começo, essa ideia ela se proliferou e houve muitos abusos. E agora o TSE, ele meio que delimitou os limites dessa chamada pré-campanha. Inclusive, o Ministério Público bateu muito nessa questão. Essa foi uma doutrina, foi uma tese jurisprudencial que o Ministério Público discutiu, entrou com ações, em um primeiro momento não obteve êxito, mas agora o TSE reconheceu. Então, o que é que o TSE está dizendo? Aquelas hipóteses de manifestação lá do 33A, participar de entrevistas, de debates, se manifestar nas redes sociais, etc., sem que haja pedido explícito de votos, elas são taxativas. O candidato não deve adotar outras posturas além daquelas. Outro ponto importante: aquelas modalidades de propaganda que são proibidas na campanha a partir de 15 de agosto, elas não podem ser praticadas na pré-campanha, porque isso não faz o menor sentido. Por exemplo, distribuição de brindes com material publicitário é proibido na campanha, outdoor é proibido na campanha. Então, não faz sentido que um pré-candidato possa fazer aquilo que o candidato não pode. Então, o TSE já disse, olha, outdoor, distribuição de brindes, atualmente, né, colocação de placas, cartazes, que não é mais uma modalidade de propaganda permitida, aquilo que é proibido na campanha também é proibido na pré-campanha. E o aspecto principal que o Ministério Público sempre defendeu foi o seguinte: a nossa Constituição, no artigo 14, parágrafo 9º, ela manda, né, que a lei, e isso é um ato normativo que tem caráter principiológico, que a lei defenda a normalidade e a legitimidade das eleições contra o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. Então, vamos raciocinar aqui uma coisa. O candidato, ele só pode começar a arrecadar recursos para a sua campanha e fazer gastos depois do dia 15 de agosto, quando ele tirar o CNPJ da campanha, quando ele abrir a sua conta, aí ele arrecada, aí ele efetua gastos. Como é que nós vamos admitir que o pré-candidato faça gastos na pré-campanha? Porque esses gastos na pré-campanha, eles não têm controle nenhum. Qual o sentido da lei dizer que numa campanha para prefeito de Fortaleza só pode ser gasto 2 milhões se eu não controlar o que o candidato gastou antes de 15 de agosto? Então não faz sentido você estabelecer limite de gastos, você estabelecer regra de prestação de contas, se você liberar tudo na pré-campanha. Então, os gastos na pré-campanha, né, eles não são permitidos. E é isso o que nós, do Ministério Público, estamos orientando a fiscalizar, né, nesse momento. Ó, quem é que está gastando dinheiro? Né? Porque nas próprias hipóteses lá da lei, né, ó, entrevista, reunião, redes sociais, são modalidades de manifestação que praticamente não existe gasto, né? O que é que nós estamos gastando aqui nessa live? Nada, né? Um candidato, um pré-candidato poderia fazer uma live, etc., né?
porque não envolve recursos. Então, não havendo pedido explícito de votos, não havia problema. Agora, o candidato, o pré-candidato, melhor dizendo, que quer distribuir máscara, álcool gel e coloca lá, mandato do vereador fulano, né? Ora, isso aí ele já está fazendo uma propaganda eleitoral, ele já está fazendo gastos que não vão entrar na prestação de contas. Para quem não sabe, né, aquela senadora Selma Arruda, que ela era conhecida popularmente como Moro de Saias, né, ela foi cassada exatamente porque ela efetuou muitos gastos na pré-campanha. São gastos que não têm controle, não entram na prestação de contas. Esses gastos eles vão contra o que a Constituição prega no artigo 14, parágrafo 9º, de evitar o abuso do poder econômico. Então, os pré-candidatos eles têm que ter cuidado, né, com essas manifestações que estão acontecendo agora, para eles evitarem ações que possam levar a um abuso do poder econômico, a um abuso do poder político. E eu vou até te dar um exemplo aqui, que eu ouvi, né, uma pessoa perguntando em um determinado evento. Ela perguntou: o candidato, o pré-candidato, pode patrocinar live de artista? Ora, o que é a live de um artista? É um show virtual. O que é um patrocínio? Patrocínio, você dá um dinheiro em troca de alguma coisa. E, geralmente, essa alguma coisa é uma publicidade, é uma divulgação. Eu vou patrocinar o time que eu torço. Eu vou colocar o nome da minha empresa na camisa para divulgar, né? Então, quando o candidato vai patrocinar uma live, o que é que vai acontecer? Aquele artista famoso vai ficar dizendo: abraço para o fulano, grande prefeito, abraço para o meu amigo Cicrano, grande vereador. Isso, envolvendo custos, né, é uma modalidade de propaganda irregular. Eu diria que isso daí nós poderíamos chamar de um showmício virtual, né? É um showmício virtual. Você está tendo uma apresentação artística, um entretenimento com conotação eleitoral envolvida para um grande público. É um showmício, só que feito através de redes sociais. Doutor Emanuel, como é que vai ser a fiscalização da propaganda eleitoral na internet e, mais especificamente, nas redes sociais, né? Qual a maior preocupação do Ministério Público nesse quesito específico, já que se difundiu já completamente, a internet é o meio, inclusive mais barato, né, que se tem para poder e provavelmente atualmente o mais eficaz, né, que atinge pelo menos uma determinada faixa da população, as mais urbanas, as mais jovens. E como é que é o trabalho do Ministério Público no sentido de garantir o cumprimento da lei nesse ambiente que aparentemente é sem lei? Essa pergunta é excelente, né? Porque as redes sociais elas são um campo muito propício para o debate de ideias, né? Para você exercitar o seu direito constitucional da liberdade de manifestação do pensamento. Até aí tudo bem, todos nós concordamos. Agora, a fiscalização do Ministério Público ela vai se dar exatamente em cima das condutas abusivas, das condutas que envolvam gastos ocultos, gastos que não serão informados à Justiça Eleitoral e que podem afetar a normalidade da eleição, pode quebrar a igualdade entre os candidatos. Eu te digo que essa é uma preocupação do Ministério Público de todo o Brasil. No dia 11 de maio agora, nós tivemos uma videoconferência com um autor excelente que abordou esse tema e nós vamos aprofundar exatamente sobre essas condutas proibidas nas redes sociais e na internet. Eu posso te dar alguns exemplos, né? Hoje existe algo na legislação eleitoral que é permitido aos candidatos e aos partidos, não ao cidadão comum, né, que é o chamado impulsionamento. O que é o impulsionamento? O impulsionamento é o seguinte: quando eu faço uma publicação no Instagram ou no Facebook, poucas pessoas verão a minha publicação, né? De 10 amigos ou seguidores que eu tenho, só um verá.
Agora, se eu sou uma pessoa popular, ao longo do tempo eu vou ganhando popularidade, eu vou aumentando o número de seguidores, eu tenho muitas pessoas que curtem, que compartilham e que comentam as minhas postagens, então as minhas postagens passam a ter uma abrangência maior. Ao invés do Facebook de disponibilizar a minha postagem para uma pessoa, ele passa a disponibilizar para duas, para três, para quatro, à medida que a minha popularidade, digamos assim, vai aumentando. Acontece que a propaganda eleitoral ela só é permitida a partir do dia 16 de agosto. Então, não tem como alguém chegar a esse alcance maior das redes sociais de uma forma normal, de uma forma natural, digamos assim. Então, o que é que acontece? Existe um mecanismo chamado de impulsionamento. Você vai lá no Facebook, você vai no Instagram, você vai no Google e você paga para que a sua mensagem chegue a mais pessoas. Né? Inclusive, você pode direcionar para um determinado público. Olha, eu quero que a minha postagem chegue para mais pessoas, mas eu quero só pessoas com mais de 18 anos. Eu quero só pessoas do Ceará. Eu quero só pessoas de Fortaleza. Né? Então, isso é uma forma de impulsionamento. Como eu já falei, o impulsionamento ele só é permitido ao candidato e aos partidos, não é permitido ao cidadão comum, né? Tá certo? Então, o que é que acontece? Quando o candidato, quando o partido contrata um impulsionamento, esse impulsionamento ele é identificado lá na publicação, aparece um rótulo, digamos assim, né? Propaganda eleitoral impulsionada e aparece o CNPJ do candidato. Já foram detectadas, né, formas de fazer impulsionamento ilegais, né? Então, por exemplo, alguém cria uma rotulação falsa, como se fosse um impulsionamento do candidato, como se fosse algo legal dentro das normas eleitorais, e usa, por exemplo, no perfil de uma empresa, né? Então, isso daí são formas que o Ministério Público vai pesquisar. Outra questão também que pode entrar no campo da ilegalidade, a utilização dos chamados robôs. Né? Hoje em dia, nós temos uma realidade, né, robôs nas redes sociais que praticam uma série de ações. Né? Então, por exemplo, é possível você fazer uma programação para toda vez que aparecer o nome Emanuel, apareça lá como se fosse o perfil de uma pessoa dizendo assim, Emanuel é o cara. E isso é um robô. E existem milhares, milhões de robôs fazendo isso. E as pessoas vão interagir como se fosse, né, pessoas que estivessem ali compartilhando. E vai gerar aquele efeito manada, né? Quanto mais comentários, quanto mais seguidores, acham que a pessoa tem mais chance de êxito na eleição, isso dá uma vantagem. Então, essa é uma outra modalidade também que nós precisamos ficar atentos. Outra questão que o TSE passou a enfrentar, a questão dos disparos em massa. Né? Uma coisa é você, como cidadão, como candidato, você mandar mensagens para pessoas do seu grupo, né, do seu círculo de amizades. Outra coisa é você contratar empresas para fazer disparos em massa, né, para diversos grupos de WhatsApp e ter uma vantagem que os outros candidatos não têm. Então, todas essas práticas, elas custam dinheiro e, geralmente, elas são feitas no total desconhecimento do Ministério Público e da Justiça Eleitoral. Esses custos não são informados, não entram na prestação de contas e dão uma vantagem enorme para os candidatos. Né? Então, o nosso desafio também é fiscalizar todas essas questões aí na internet e nas redes sociais. Doutor Emanuel, uma questão, a gente está se aproximando já do fim aqui da nossa live, e aí
para poder fechar, eu queria fazer uma última pergunta, e talvez uma das mais preocupantes, tanto por parte dos eleitores, quanto por parte também de candidatos, nessa disputa eleitoral, que tem a ver com as fake news. Qual é o grande problema da gente ter esse elemento em cena, né, na disputa eleitoral? E como é que a gente se previne para poder não ser enganado e também não ser imputado na lei ao compartilhar conteúdos falsos, porque a culpabilidade ela não recai apenas para quem produz, mas para quem também compartilha, para quem também espalha fake news, né? É verdade, né? Esse um problema que não é só do Brasil, né? Isso já aconteceu em eleições de outros países e é uma preocupação muito grande com a interferência das fake news, que agora o TSE está preferindo chamar de desinformação, né? A sua interferência no processo eleitoral. O primeiro passo é importante que nós tenhamos, né, instituições que façam checagem dessas publicações, né? Quando sai uma notícia, né, geralmente você desconfia. Então você deve procurar, por exemplo, o site de um grupo da imprensa, né, de um órgão da imprensa, melhor dizendo, para ver se aquela notícia saiu lá também. Você deve checar sites que fazem a checagem da notícia para ver se é verdadeiro ou não, e evitar compartilhar esse tipo de informação se não souber a fonte. Nós sabemos que em eleições, né, isso foi alegado em relação ao Donald Trump, foi alegado também aqui no Brasil, né, e não foi só em relação ao Bolsonaro, o Haddad também teve problemas com isso, né, o Geraldo Alckmin. Então, o que é que acontece? Os candidatos, eles conseguem, né, empresas que fazem um mapeamento do perfil do eleitor e já sabem de antemão o que é que o eleitor gosta, o que é que o eleitor detesta. E são fabricadas notícias exatamente dentro dessa linha. Por exemplo, para não dar um exemplo aqui do Brasil, na época da campanha do Donald Trump contra a Hillary Clinton, né? Se criou uma notícia falsa de que se a Hillary fosse eleita, ela iria abrir para a imigração e os americanos iriam perder milhões de empregos, né, para chineses, para latinos, etc. E essa publicação ela foi direcionada exatamente para os eleitores que já se sabiam que tinham um maior temor em relação a isso, né? Que trabalhavam em atividades que tinham um risco, né, de concorrer com imigrantes. Então, essas notícias falsas, elas também são direcionadas, as redes sociais, elas são utilizadas para isso e interferem no processo eleitoral. Então, é muito importante, né, checar as notícias, checar a veracidade, ver qual é a fonte, se outros órgãos falaram sobre isso, né? Essa semana agora eu recebi uma informação dizendo, a notícia era assim, né? Ministro Barroso vai anunciar adiamento das eleições ao tomar posse no TSE. E eu recebi de uma pessoa séria, né? Mas isso não foi confirmado, né? O ministro Barroso não confirmou, e eu acho muito difícil que ele vá divulgar um adiamento de eleição no discurso de posse dele, né? Pode até acontecer, mas é difícil. Então, é preciso ficar atento a essas coisas, é preciso desconfiar, é preciso checar e é preciso investigar quando houver esse direcionamento malicioso que possa interferir nas eleições, certo? Então, esse é um grande desafio aí para o Ministério Público, para a Justiça Eleitoral, essa questão da fake news, ou o termo mais utilizado agora, que é a desinformação.
interessante, viu, Reginaldo, que você nem sabia disso, né, mas eu vou falar agora. Nós iríamos fazer um treinamento agora em maio, com uma empresa que faz essa checagem, e nós íamos criar um núcleo de checagem de fake news aqui no Ceará. Né? Ia ser criado um em São Paulo, e essa empresa, né, ela queria criar em outro estado do Brasil. E nós oferecemos, né, aqui no Ceará, iríamos fazer esse treinamento, né? Mas infelizmente veio a pandemia, né? O treinamento não aconteceu nem lá em São Paulo e nem aqui. Infelizmente nós perdemos essa ferramenta, mas existem ferramentas disponíveis para fazer essa checagem aí. Ok, doutor Manuel, então queria agradecer a sua participação, acho que foi bastante esclarecedora, muitos temas assim interessantes, palpitantes mesmo, que com certeza vão nos orientar, e a gente deixa todos os canais do Ministério Público abertos, procure o promotor de justiça da sua cidade se você quiser realizar uma denúncia. Nós estamos fazendo divulgação dos contatos de emergência das promotorias, já que o atendimento presencial está suspenso temporariamente, né? Temos feito nas nossas redes sociais, por WhatsApp, pelo Instagram, os contatos. Você também pode consultar no site do Ministério Público, que é www.mpce.mp.br. Lá você vai encontrar um banner sobre as ações durante a pandemia. A clicar nesse banner, você vai ter acesso a um site especial e lá você vai encontrar uma página chamada Contatos de Emergência. Lá você pode encontrar todos os contatos de todas as promotorias do Ceará, se quiser realizar algum tipo de denúncia, inclusive os contatos do CAUPEL, que é o Centro de Apoio Operacional Eleitoral, cujo o doutor Manuel é o coordenador. Tá? Doutor Manuel, eu queria só um tempinho para poder fazer a divulgação da próxima live. Será dia 21, quinta-feira que vem, às 16 horas, com o promotor de justiça André Barbosa, e ele vai falar sobre a atuação do Ministério Público no sistema prisional durante a pandemia. A atuação do Ministério Público no sistema prisional durante a pandemia é um assunto também preocupante. Né? A gente já tem notícias do avanço da pandemia da Covid-19 no sistema prisional e o que o Ministério Público tem feito para garantir a saúde, né? a integridade, tanto dos internos como também dos profissionais que atuam no sistema prisional. Então, Manuel, então, muito obrigado ao senhor, uma ótima tarde e boa sorte no trabalho que o senhor terá pela frente esse ano, com certeza será duro. Tanto o senhor quanto também os outros promotores que vão atuar nessa área eleitoral. Então, muito obrigado, doutor. Até mais, gente, no YouTube, hein, do Ministério Com certeza, eu agradeço, um abraço.